amigos e minhas amigas, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais um tópico da unidade 1 de Algoritmos e Lógica de Programação 2, agora falando de funções intrínsecas, que são aquelas funções que já existem, que já são pré-programadas em linguagem C, para que você não precise reinventar a roda. Já está pronto, você só vai lá e usa, sem saber como aquele trem funciona internamente. Você só precisa saber o que aquela função recebe de entrada e o que ela produz como saída, para que você possa usar ela no seu código-fonte, beleza? Então vamos lá, as funções intrínsecas em linguagem C, indo para os slides aqui. Já estão desenvolvidas, já foram desenvolvidas, já estão funcionando, mas para a gente poder usar essas funções, diferentemente lá de algoritmos 1, aqui a gente precisa saber a qual biblioteca uma função pertence. E aí a gente precisa incluir a biblioteca antes de sair utilizando essas funções no nosso código-fonte. Alguns exemplos de funções intrínsecas, ó. Nós temos a função sale de uma variável x ou de um valor qualquer, não precisa ser uma variável, pode ser um literal, uma constante, uma expressão. Mas sale de x vai arredondar essa variável ou esse valor, caso esse valor seja de casas decimais, ele será arredondado. O valor ABS, o ABS, a função ABS, ela vai deixar o seu valor positivo, vai trazer o módulo do seu valor, do seu dado, ok? Então, se era negativo, passa a ser positivo. Se era positivo, continua positivo. A função floor, ela arredonda para baixo, enquanto o sale arredonda para cima. Floor arredonda para baixo. Log calcula o logaritmo de x, logaritmo natural. Log 10 de x, calcula o logaritmo na base 10 de x. Olha aqui, ó, mod f de x para y. Você vai simplesmente calcular o módulo e jogar para a variável z. Power. Power vai fazer o quê? Vai elevar x a y. SQRT, calcula a raiz quadrada. E essas duas funçõezinhas aqui, bastante comuns que a gente usa em programação em linguagem C. O printf e o scanf. Print, em inglês, significa imprimir. F é de file, porque na linguagem C, toda operação de entrada e saída, ela é considerada como sendo feita sobre um arquivo. Então é como se o monitor fosse um arquivo, é como se o teclado fosse um arquivo, por isso file. Mas não esquenta a cabeça. O que você precisa decorar aqui, o que você precisa entender aqui? Que o printf é para você imprimir alguma coisa na tela, beleza? Então printf e o que vier aqui entre parênteses será impresso na tela. Por exemplo, entre aspas duplas aqui eu coloquei a palavra texto. Então esse texto seria impresso na tela. O que não necessariamente precisa ser exatamente assim. Nós podemos ter aqui o seguinte, ó. Nós podemos ter um texto e o conteúdo de variáveis sendo impressos também. A gente vai ver isso no próximo tópico, tá? E o scan. Scan significa leitura, significa escaneamento. Scanf, então, vai ler o que você digita pelo teclado, tá? E aí, pode parecer meio estranho no começo, não tão intuitivo, mas com muita calma você vai entender. O scanf, ele precisa que você diga qual é o tipo de dado que você está lendo pelo teclado, tipo de dado, beleza? Nessa primeira parte aqui antes da vírgula. E depois da vírgula você vai colocar a variável que está recebendo esse tipo de dado, beleza? Então olha só. Nesse caso, eu usei aqui e eu tenho que usar sempre entre aspas duplas, o scanf, e eu coloco percento e uma letrinha. O percento significa que, e ó, detalhe gente, não é o módulo aqui, não é resto de divisão esse percento aqui, tá? Como ele está entre aspas duplas, esse percento D aqui, ele passou a ser um especificador de formato. A gente vai ver isso já novamente, mas olha só. O que isso quer dizer nesse momento aqui, ó? Quer dizer que nós estamos tentando fazer a leitura de um dado decimal, um número decimal, beleza? E esse número decimal, quando o usuário digitar esse número, ele vai ser salvo na variável x. Variável x. Ah, professor, por que esse e comercial aqui? Esse e comercial aqui é o operador de endereço.
Você não precisa entender isso agora, mas isso quer dizer que nós estamos passando um parâmetro por referência. O que quer dizer que a função scanf, em vez de ela retornar algo que vai ser atribuído a uma variável lá para a esquerda, ela vai retornar algo aqui dentro. E esse algo que está sendo retornado aqui dentro da variável x é justamente o valor decimal que o usuário digitou no teclado. Tá joia? Pessoal, só fazendo uma correção aqui, a função modf, na verdade, ela recebe um número x que é decimal, e ela separa a parte decimal da parte fracionária. Aqui em y teremos a parte fracionária, e aqui em z teremos a parte decimal. Então vamos a um exemplo aqui, ó, da utilização de funções intrínsecas. Ó, se eu vou usar uma função intrínseca, eu tenho que saber qual é a biblioteca que vai usar ela. Geralmente, eu, professor Pietro, sempre, mesmo que eu não vá usar essas bibliotecas, o que eu faço, professor Pietro? Eu vou lá e incluo o stdio e o stdlib, porque são bibliotecas que têm funções muito básicas da linguagem C, que geralmente a gente usa sim nos nossos programas. Então a gente já deixa incluído, que é para não ficar passando por situação de erro na hora de compilar o programa, beleza? E aí, nesse caso, eu incluí, além dessas duas bibliotecas básicas, que a gente sempre deve incluir, eu, Pietro, sempre incluo, não é obrigatório, mas eu sempre incluo por precaução. Além delas, estamos incluindo o math.h, que é a biblioteca que possui funções intrínsecas relacionadas à matemática. Então, o que eu estou fazendo aqui no meu programa? Olha só, dentro do corpo principal do nosso algoritmo aqui, entre o main e o fim do main, nós temos algumas instruções aqui que, na verdade, são basicamente 3 instruções. 4 instruções, vai. Ó, eu crio uma variável A, primeira instrução, outra variável resultado, segunda instrução. A terceira instrução está sendo que eu estou fazendo com que A, logo na sua declaração, A já vai receber 4. Então, declarei A e A já vale 4 logo de início. Eu posso mudar o valor de A depois? Posso, mas nesse momento eu não vou mudar. E aí, olha só, na linha 7 eu faço resultado, receber o quê? Receber a função intrínseca sqrt, passando como argumento, como dado de entrada para essa função, o valor de A. Então, A vale 4. O que era sqrt mesmo, gente? Que a gente acabou de ver no slide anterior. Sqrt calculava a raiz quadrada da variável que está passada aqui entre parênteses da variável, do valor literal, da expressão. A, então, vale 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o resultado passa a valer 2 no momento da execução da linha 7. E aí, depois, o nosso programa se encerra. Tá? Lembrando aqui, meus amores e minhas amoras, que nós temos aqui a questão da indentação. Olha só, o main, ele define um novo bloco de comandos. Por isso, esses comandos aqui, eles têm um recuo a partir da borda do programa. Para que eu faço isso? Para ficar mais claro depois no futuro, caso eu tenha que rever esse programa, alterar ele e etc. Belezinha? Nos vemos então no próximo tópico da unidade 1, onde a gente vai falar então de operações de entrada e saída. Até mais!